Olá, bom dia, paz do Senhor, tudo bem com vocês? Bem, meus queridos, no dia de hoje, a palavra do Senhor mais uma vez falou forte ao meu coração e eu quero compartilhar com vocês os versículos 18, 19 e 20 do capítulo 37, de número 37 do livro de Salmos, tá bom? Então vamos lá, o que a palavra do Senhor diz para mim e para você na manhã nesse dia? O Senhor conhece os dias dos íntegros, a herança deles permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos tempos difíceis, e nos dias da fome se fartarão. Os ímpios, no entanto, perecerão, e os inimigos do Senhor serão como as mais belas pastagens, ou seja, desaparecerão como desaparece a fumaça. Bom, primeiramente eu não quero passar para você uma noção de um Deus vingativo. Não é isso. É isso que acabamos de ler aqui, é um poeta expressando dois parâmetros, onde tem o justo e o injusto, né? E quando nós falamos, além de nos deparar com isso, nós vemos que o que nós colhemos é uma colheita mediante daquilo que nós plantamos. Mas eu, por enquanto, não quero entrar nessa jogada, não quero entrar falando para você conceitos a respeito disso, mas sim eu quero compartilhar com você que o Senhor conhece os dias dos íntegros. Olha que interessante. Não adianta você pensar que tudo que você está fazendo não está sendo contemplado, mesmo que você faça às escondidas, mas tem um Deus que contempla todas as coisas. E essa pequena frase aqui, na primeira linha do versículo de número 18 do capítulo 37, quer nos dar a noção de que o Senhor contempla e sabe todos os nossos procedimentos, as nossas formas de agir, as nossas formas de pensar, as nossas formas de respeitar o próximo, as nossas formas, o nosso proceder. Ele contempla tudo. Então, por isso que o íntegro é alvo do conhecimento de todos os seus dias diante dos olhos do Senhor. E do outro lado, o injusto também tem os seus dias contemplados pelo próprio Deus. Então, isso quer dizer para mim e para você que a sua herança, a minha herança, ela vai permanecer para sempre. Ou seja, se nós procedemos como íntegros, logo pensamos que somos corretos. E o resultado da nossa integridade, da nossa seriedade, significa que os nossos dias serão, além de ser contemplados pelo Senhor, resultará que a nossa herança permanecerá para sempre. Ou seja, a herança que nós tanto ansiamos no Senhor, ela não será corruptível. A herança que nós esperamos no Senhor receber é uma herança que não é equivalente ao metal, não é equivalente a uma construção, não é equivalente a um carro, porque esses bens que eu falei para você anteriormente, eles são corruptíveis, ou seja, eles, com o prazo de validade ou com o tempo de uso, eles deterioram. E aqui a palavra na segunda linha do versículo 18, dentro do capítulo 37, do número 37 de Salmos, quer dizer para a gente que a nossa herança permanecerá para sempre. Você já pensou em ter uma herança que ela não se deteriora com o passar do tempo? Pois é, nos tempos atuais, as fabricantes e todas as outras pessoas que estão envolvidas no processo produtivo, no processo de industrialização, produzem bens, produzem itens de consumo nosso, pessoal, como consumidores ou como consumidor final, bens que têm prazo de validade. Até a luz que você usa na sua casa, até a lâmpada que você usa na sua casa, ela tem horas de vida. Sabia disso? Então, tudo isso serve para permear a sua mente, para que você tenha e consiga fazer a comparação do que nos espera, que é uma herança incorruptível. E logo mais abaixo, diz que não serão envergonhados em tempos difíceis, e nos dias da fome se fartarão. Significa que o seu procedimento, sendo ele correto, causando em você
à vista dos homens, ou principalmente à vista de Deus, um status de íntegro, significa que você não vai ser envergonhado em tempos difíceis. É muito interessante dizer que no tempo que estamos passando, significa que estamos à beira de algo muito grande para acontecer no nosso país. Muitos estão pedindo e entrando com pedido de falência judicial. Muitas empresas estão sem suficiência, sem liquidez de caixa para arcar com as suas contas. E não somente se limita à pessoa jurídica, mas sim se estende a pessoas físicas, que o que elas ganham mensalmente não dá para pagar as suas contas, não dá simplesmente para pagar as contas e comprar itens de sobrevivência, itens básicos. Mas não se esqueça que se você continuar sendo íntegro, além de estar sendo acompanhado pelo próprio Deus nos seus dias, você tenha certeza que você não passará fome. Você tenha certeza que você não vai ser envergonhado nos tempos difíceis. Tenha certeza, tenha fé que mediante a qualquer estação, a qualquer tempo, seja ele difícil, seja ele além da dificuldade, você não será envergonhado. E logo mais abaixo diz assim, olha, versículo 20, os ímpios, no entanto, perecerão. Os inimigos do Senhor serão como as mais belas pastagens. E nas mais belas pastagens acontece o quê? O que está sujeito a desaparecer, como desaparece a fumaça. Então isso, para mim, é um exemplo muito transparente que aquele que é justo, que entrega e consagra tudo ao Senhor, todos os seus procedimentos são procedimentos de pessoas ou de pessoa íntegra e reta, correta perante aos olhos do Senhor, além de não passar fome em tempos difíceis, mas também os seus bens, tudo que ele possui, tá? Tudo que ele possui será guardado. Será guardado, porque tudo que nós temos, eu aprendi assim, tudo que entra pelas portas da minha casa com status de novo ou com status de recondicionado deve ser consagrado ao Senhor, deve ser apresentado ao Senhor. Porque além de desfazer diante da nossa oração, além de desfazer qualquer seta do inimigo, também este bem consagrado ao Senhor vai ser usado para a honra e para a glória dele. Então tudo que está desprotegido, ele sofrerá com o tempo, ele sofrerá com uma palavra chamada corruptibilidade, onde esse bem ele vai se deteriorar e aquele que é ímpio, aquele que não é correto, que não é íntegro, ele sofre com o tempo. E o que o tempo tem ministrado na vida de muitas pessoas que ainda não conhecem o Senhor, que devemos viver um dia após o outro, que não devemos louvar ao Senhor, que não devemos buscar discernimento, buscar saber dentro da sua casa, dentro da igreja, que não devemos fazer o que os ímpios fazem. Nós devemos sim, como cristãos, sempre buscar o Senhor, sempre orar, ter vida de santidade, vida de oração, buscar discernimento no seu templo. Tudo isso corrobora para um cristão protegido, tudo isso corrobora para a integridade do teu ser. E aquele que nada disso faz, que ainda não conhece o Senhor como seu único e salvador, vai ser como diz aqui na parte final do versículo 20, dentro do Salmo de número 37. Olha, desaparecerão como desaparece a fumaça. Antes um pouquinho, para completar o raciocínio, e os inimigos do Senhor serão como as mais belas pastagens, ou seja, é belo por fora, mas está sujeito com a ação do tempo, está sujeito às estações, está sujeito às tempestades. Eu tenho certeza, pela fé, que se você consagrar a sua vida e tudo que você tem ao Senhor, até mesmo os seus filhos, eles não sofrerão com o tempo. Pode vir o vento, pode vir a tempestade e não vai deteriorar. Tudo que no Senhor for colocado, tenha certeza que Deus, vendo a sua sinceridade, a sua
integridade, o seu correto proceder, tudo isso e as demais coisas serão protegidas. Então esse salmo, que ele entre na tua vida e faça diferença, e creia, porque mediante ao que estamos passando, de uma instabilidade econômica, de incertezas econômicas, primeiro, nós devemos saber em quem votar. Pesquise o seu candidato, pesquise a fundo para que Deus te ajude a chegar à conclusão do qual você deve votar. E não temas, apesar de tudo, não temas, permaneça íntegro e fiel. Se possível for, não se assente na roda dos escarnecedores. Não faça tratados sem a permissão do Senhor Deus na sua vida. Não importa se te deram um curto prazo para decidir, mas só tome as decisões mediante a resposta do Senhor. É isso que ele diz para mim passar para a tua vida. Que você seja abençoado, protegido e seja íntegro acima de tudo. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.